Oi, gente! Estamos aqui direto da convenção da Remax Brasil, da C7 Brasil 2024. E agora a gente fez um momento especial, entrevistando duas lendas da Remax, Eliane Ribeiro e Peixoto Acioli, sobre vários temas dos nossos 15 anos. Estou aqui com o Mozart. Dá um oi, Mozart. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com todo mundo aqui na C7. E ainda mais com esses dois monstros aqui. Duas pessoas que eu admiro tanto, é uma honra. A honra é minha estar aqui com você, estar aqui com o Peixoto, nesse momento maravilhoso de 15 anos, eu estou grata, principalmente, obrigada. A Eli que é a nossa embaixadora, né? Exatamente. A Eli é embaixadora da Remax Teve um Brasil. papel muito importante nesse processo todo, desses 15 anos que a gente viveu, e hoje é o terceiro dia dos próximos 15 anos. Né? Os próximos 50, 60, né, Peixoto? Exatamente. Ainda temos muito chão pela frente, muito chão. Bom, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre esses 15 anos de Remax, vocês contarem um pouquinho, a gente voltar um pouquinho no passado, falar um pouco dos desafios e falar um pouco sobre liderança. Foi esse o motivo, inclusive, que o Mozart e eu viemos, como nós somos teus liderados direto, a gente quer fazer aqui um rosto a rosto com Peixoto Acioli. Uau! A gente quer fazer aquelas perguntas do dia a dia. Peixoto, como que tu toma essas decisões? Pergunta assim? pergunta tudo, né, Anny? Pergunta tudo. Sabe, gente, isso está passando um filme aqui na minha cabeça, porque eu estou fazendo 5 anos de embaixadora também, né? E eu costumo dizer, eu cheguei aqui em 2016, vim à convenção, como qualquer pessoa pode vir. O Peixoto estava abraçando esse desafio de mudar, de construir uma revolução. E eu costumo dizer para as pessoas, nós temos uma Remax antes de Peixoto e uma Remax depois de Peixoto. Aliás, eu acho que a Remax começou a existir verdadeiramente a partir do momento que o Peixoto assumiu a liderança. E é uma mudança, foi uma transformação. Porque eu me lembro de uma sala de, 250 pessoas para uma sala, 5 anos depois, de 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas. Então foi, Peixoto, incrível, né? 5 anos. O que é que te passa na cabeça, assim, quando você pensa nesses 5 anos? Pelo menos falando de 5 que eu vivi mais próximo enquanto embaixadora. Foram anos duros, né? Na verdade, a gente começou na Remax aqui no Brasil em 2009. Eu acho que todo o aprendizado que a gente teve, desde 2009 até 2016, que na época a liderança até final de 2015 era com o Renato e eu estava ao lado dele, no final das contas a gente conseguiu corrigir rotas a partir de 2016, porque a gente já tinha ido para rotas que não eram as rotas corretas, né? Eram rotas equivocadas. E eu estava do lado do Renato em todo esse processo. Então a gente errou juntos, a gente quis tropicalizar a marca, né? A gente quis tropicalizar o modelo Remax, a gente quis falar e pensar e acreditar que aqui era diferente, quando na verdade não é. Coisa que eu tenho falado muito é que todo lugar do mundo, o comprador de imóvel ele quer comprar o melhor imóvel pelo menor preço. E todo vendedor ele quer vender o imóvel pelo maior preço possível, no menor tempo possível. Então o mercado imobiliário, a base, a estrutura, ela é igual. Então quando a gente, em 2016, que a gente estava num processo muito desafiador, com uma crise muito grande, interna, e o Renato indicou meu nome para ser CEO da companhia, e uma das conversas que eu tive com o Renato, eu lembro bem, foi: Renato, eu aceito o desafio, eu só quero uma coisa, eu quero ter a caneta na mão. Claro. E o Renato sempre confiou muito em mim e falou: Peixoto, é com você. E foi um desafio muito grande, porque os primeiros 2 anos a gente começou a fazer mudanças muito profundas, muito estratégicas, e o resultado não vinha. Porque o resultado não vem rápido, né, moça? Você estava comigo na época já. O resultado ele não aparece da noite para o dia. Né? É engraçado porque todo mundo até 2015 achava que a gente estava nadando
muito bem. Surfando, né? Surfando a onda. E a gente estava num problema muito sério. Quando a gente começou a colocar o barco na direção correta, seguindo o modelo, mas aí a gente perdeu o franqueado, perdeu o corretor, perdeu o regional, não tinha grana. Uma das coisas que eu fiz foi suspender qualquer tipo de aporte do conselho para a operação. E o Renato, mais uma vez, sempre do meu lado, me apoiando. Ele, na época, era o presidente do conselho, quando ele ficou como presidente do conselho logo depois que eu assumi a presidência. E assim, foi duro, porque a gente estava arrumando a casa e as pessoas achando que a gente estava quebrando, quando na verdade a gente estava dando a grande guinada. E se eu não tivesse tido todo o apoio do Conselho de Administração durante esses primeiros 2 anos, teria sido muito complicado, porque no final das contas foram 2 anos muito duros até a gente conseguir evoluir e conseguir fazer com que a roda começasse a girar. E aí, depois de 2018, 19, 20, aí as coisas começaram a andar bem melhores. Né? Foi uma gestação de um segundo filho e depois trouxe mais 2. É verdade. Não, o Peixoto entende bem disso. É verdade. Filho Remax, filho. É verdade. Todo mundo vira um pouco filho dele. O Peixoto, eu entrei em 2018 e muito louco, porque quando eu entrei, a gente era super pequeno, não era em 5 anos foi um boom, né? Foi um boom, assim. 2018 a gente era muito pequeno, a gente fez uma convenção para 700 pessoas, 600 pessoas. 600 pessoas. No Almenar. E hoje a gente está fazendo para 2.000 pessoas. O que é a tua expectativa aí para o ano que vem? Então, você sabe que a convenção, para mim, e eu falo isso muito para vocês, para mim é um marco na companhia. Eu acho que são 2 eventos muito importantes e muito estratégicos na Remax. É a convenção Remax, que é a C7 Brasil and Friends, e o Summit. Né? Eu acho que são 2 eventos que são marcos estratégicos para o ano, para o desenvolvimento do ano. Então, eu acredito sinceramente que a gente é uma das poucas operações do franchising que consegue colocar 20% de toda a família, de todo o time dentro de uma convenção. Eu estava pensando isso hoje, Thay. Porque imagina, você vai fazer uma convenção, é difícil você colocar tanta gente. Aí você fala, Peixoto, mas tem franqueadora que coloca todo mundo, bacana, mas é tudo de graça. A turma que vem paga. Claro, a gente não ganha R$1 nisso daqui. Isso aqui é do Fundo de Marketing e Eventos. É subsidiado pelo fundo, pelos próprios franqueados. Mas olha só, são 20% da rede está aqui. Então, como no ano que vem eu gostaria de estar com 15 mil corretores associados, entre corretores e no final do ano, né, de 2025, eu imagino que a próxima convenção deve ter aí uma quantidade de 2.500 pessoas aproximadamente. A gente teve 2.100 pessoas, mais ou menos. Acho que 2.500 vai fazer bem para a saúde. Super alcançável a meta. Ô Peixoto, aproveitando, você falou do Summit, a gente está falando aqui de 15 anos, e para mim, quando a gente fez o primeiro Summit, foi um marco. E eu queria que você contasse essa história, porque, assim, o Peixoto, ele é aquele líder que decide fazer as coisas e faz acontecer, né? Todo mundo sabe. Conta pra gente como foi a decisão do Summit, em quanto tempo foi o primeiro Summit e o impacto desse primeiro Summit na história da Remax. Isso o Moza fala assim porque tá no podcast, né? Porque o que ele faz é me xingar. Aliás, são os 2 que mais xingam. Pô, não aguento mais suas invenções. Mas no final das contas foi o seguinte, eu estava nos Estados Unidos, o Larry Albert, que era o vice-presidente global, ele estava saindo da Remax, estava assumindo como CEO de uma outra companhia, e eu fui para Denver. Pelo menos 1 vez por ano, 2 vezes por ano eu vou a Denver. Naquele momento, o prédio nosso, acho que são 13, 14 andares, um prédio lindíssimo, e a gente tem acesso a andares específicos, porque a companhia é muito grande. Tem uma questão de segurança, tem um andar que é só estúdios de televisão, estúdios de filmagem, tem 2 andares que é só da Remax University, que é a Universidade de Remax nos Estados Unidos. Então, é tudo muito bem organizado. E aí o Larry, como ele estava indo
e se despedindo de muita gente e tal, e eu estava com ele me deu um crachá que dava direito a ter acesso todo ao prédio. Né? Eu estava me sentindo, parecia a Polícia Federal. Eu colocava assim e entrava. E aí, em um determinado momento, eu disse, vou lá na sala do Dave Liniger, que é o nosso fundador. Vou ver se eu consigo falar com ele. E aí, o Dave Liniger é uma das personalidades mais importantes do mercado imobiliário americano e global. Cara, mega ocupado, e sem marcar a hora, sem nada, eu vou lá. Chego lá, falo com a secretária dele, o Mr. Liniger está aí. Eu já tinha estado com ele 2 vezes. E uma terceira vez ele ofereceu um jantar pra gente na casa dele. Por sinal, eu fiquei impressionado. R$6.500 de metros quadrados. 6.500 metros quadrados. Um negócio fabuloso. Tudo nos Estados Unidos é muito grande, né? E aí eu fui lá e ela disse, não, ele não tá, ele tá no Havaí. Tá bom, ele está no Premier Broker. Eu disse, o que é Premier Broker? Disse, não, é porque o Mr. Liniger ele se reúne com os melhores brokers dos Estados Unidos uma vez por ano. Eu disse, mas como é que funciona isso? Eu não sei muito bem, não. Bem, como eu estava com crachá, eu desci na área de eventos e da universidade e tal. Se bem que assim, a gente tem acesso a tudo, mas tem que marcar, tem que combinar. Claro. Não é livre trânsito. Exatamente. Agora, com crachá e minha cara de pau, a gente vai para qualquer lugar. Cheguei lá, vi qual era a sala maior, entrei na sala da... cara de pau, pessoal. Né? Haja cara de pau. Super íntimo, né? E aí cheguei e falei, fui lá falar com o Mr. Liniger, ele está no Havaí, no Premier Broker. O que significa Premier Broker? E aí eles começaram a me explicar qual era a ideia desse Premier Broker Summit. Isso era novembro. E aí eu disse, putz, a gente tem que fazer isso no Brasil. Super antecedência. Isso, primeiro ano foi? 2017. 17, é. E aí eu liguei pro Hernani, que era o meu vice-presidente, falei com o Moza, falei com o pessoal, aluga uma sala num motel, mas tem que ser um hotel barato, porque a gente não tem dinheiro. Naquela época. A gente não tem dinheiro, a gente precisa ser um hotel barato e vamos fazer o evento com os melhores franqueados, os melhores brokers, né? Mas como é que funciona isso? Não sei. Só marca o hotel. Que a gente faz acontecer, e a gente vai descobrir até daqui a 2 dias eu tenho com isso pronto. E assim foi. Eu cheguei no Brasil, a gente teve aí uns, sei lá, talvez 20 dias. 20 dias. Mais ou menos, para organizar o evento todo, colocar o pessoal. E quantas pessoas? Acho que tinha umas 60 pessoas, tá? 70. E foi um barulho enorme. Eu não lembro quantos. Eu lembro, eu consigo visualizar o auditório, eu consigo visualizar as pessoas que lá estavam. Porque para mim foi muito marcante. Para mim, eu acho que a grande virada da Remax aconteceu a partir do Broker Summit. Tanto é que é o evento que eu tenho um carinho assim gigante, eu tenho tanto carinho pelo Summit quanto pela convenção, porque eu sei o quanto impacta essa questão do planejamento, e a gente não tem essa cultura, né? É lá que nascem as melhores estratégias para o ano todo, não é, Peixoto? É lá que vocês decidem tudo o que vai acontecer a nível do Brasil no próximo ano e nos próximos até. Exatamente. E realinham, sem dúvida. Sempre colocando todo mundo na mesma direção, né? Normalmente é um evento muito duro, né? É um evento que a gente tem, seja o planejamento que a gente faz, quer dizer, para além do planejamento, a gente tem as estratégias que a gente vai implementar, a avaliação do que não deu certo, a avaliação do que a gente precisa corrigir rota. Então, no final das contas, é um evento que faz a diferença na vida de quem participa. Vamos lá, acho que é importante falar uma coisa. A gente tem hoje o Broker Summit Brasil, que é para todos os franqueados. Então, a gente pegou a ideia lá do que a gente viu na Remax Internacional. E isso é que é a vantagem de uma rede, porque você vai
o tempo todo bebendo e aprendendo, melhorando as ideias. Então, a gente tem o Broker Summit, que eu já tinha visto isso com o nome de Retiro na Argentina, que eu já tinha visto isso em Portugal. Então, a gente tem um Broker Summit para todos os brokers. E depois a gente tem o Premier Broker Summit, que aí são aqueles que são os melhores corretores, melhores franqueados. Que hoje a gente chama de The Winners, que é o nome do podcast, inclusive. Exatamente. A gente tem o The Winners, no final das contas, nasceu agora na Argentina, que é a junção, né, que é o clube que a gente que a gente fez, o The Winners Club, que é a junção do Premier Broker e dos Top Agents. Então, a gente continua com os Premiers Brokers, a gente continua com os Top Agents, mas todas as ações, né, Thay, que a gente faz hoje são lideradas pelo The Winners Club, e aí a gente chama The Winners Experience, o que a gente vai fazer. Agora mesmo, no ano que vem, a gente está indo com essa turma para Portugal. E eu já estou sonhando com essa viagem, já tenho... Monta o nosso roteiro, Eli. Mas é óbvio. Pelo amor de Deus. Nossa, vai ser o roteiro, já estou sonhando. E é incrível, a gente estava falando no café da manhã agora, estávamos ali com alguns franqueados e com a Assunção e o Daniel Henriques, e estávamos falando justamente da aspiração. O quanto, e estavam ali uns franqueados também, o quanto as pessoas aspiram e sonham o ano inteiro com esse momento, que é o momento The Winners agora. E havia um franqueado de Poços de Caldas recente, que está fazendo um trabalho incrível, e ele dizia assim, esse ano, quando eu soube que eu estava no Premier Brokers, eu não dormi 2 dias de ansiedade. Para mim foi uma conquista gigante no segundo ano, conseguir estar. Desde o primeiro momento foi um sonho. Então, essa realização hoje, Peixoto, como é que você vive, né, quando você chega e vê que você realmente está fazendo aquilo que você se propôs, que é mudar a vida das pessoas, ajudá-las a conquistar os seus objetivos. Isso que está aí tatuado aí no teu DNA. Sabe, Eli, que um dos momentos interessantes na minha vida foi ter ido nesse jantar na casa do Dave Liniger, com todos os sócios da Remax Brasil. Nesse momento a gente tinha novos sócios entrando, o Beto, o Rick e o Fernando, que hoje é o presidente do conselho, que é um meu grande parceiro, que está no dia a dia junto comigo, me apoiando sempre. E a gente ele ofereceu esse jantar, e a gente foi para a casa dele. Ele foi fazer um tour pela casa dele. A casa dele tem um bunker. Ele lutou na Segunda Guerra? Não, na guerra do Vietnã. Ah. Então ele assim, tem um bunker, tem uma coleção de carros. É um negócio do outro mundo. É uma experiência, né? Tem um segundo melhor campo. A mulher dele caiu, a Gayle caiu no avião. Aliás, o avião caiu, ela não caiu do avião, que seria mais complicado. O avião caiu, ela estava dentro, se machucou bastante. E como ela gosta de jogar muito golfe, ele construiu um campo de golfe junto com essa casa, que é o segundo melhor campo de golfe privado dos Estados Unidos. Uau. É um negócio do outro mundo. O melhor campo de golfe do Colorado. E aí ele levou a gente para olhar, enfim, a casa toda e tal, o bunker e tal, os quartos. De repente eu vejo uma sala colado no quarto dele, que tinha tipo um escritório, mas assim, tinha uma imensidão de troféus, uma quantidade gigante de troféus, de placas, inclusive as que a gente tinha dado para ele quando ele esteve no Brasil. E eu disse, Mr. Liniger, o senhor... Aquele inglês alagoano. Aquele inglês alagoano, né? O senhor viaja o mundo todo, o senhor é um dos homens mais reconhecidos nos Estados Unidos, no mercado imobiliário, e eu percebo o valor que o senhor dá para isso. Não tem uma hora que cansa, né? Assim, isso deixa de fazer sentido. E talvez ele falou um negócio para mim que foi extremamente impactante. Ele disse, Peixoto, só tem uma coisa na vida que o dinheiro não compra. E eu prestei atenção, estava prestando muita atenção no que ele estava falando, e ele olhou para mim e disse, é o reconhecimento. Todo o resto
o dinheiro pode comprar. Mas o reconhecimento o dinheiro não compra. Eu posso comprar qualquer troféu desse 5 vezes maior, eu posso fazer troféus desses aqui de ouro, mas eu não vou ter, esse troféu não terá nenhum sentido se eu não receber de alguém. Então isso daqui, de certa forma, é o registro das vidas que de alguma forma eu inspirei e das histórias que eu ajudei a construir. E eu acho que reconhecimento, Eli, é algo que faz a diferença na vida da pessoa. Ontem eu estava discutindo com um dos regionais. Ele, Peixoto, mas muita gente quer ir para o almoço, né? Que a gente agora está fazendo o almoço do The Winners Club e a gente poderia colocar e disponibilizar para vender. Eu disse, Pedro, nem por todo o dinheiro do mundo. Estava falando com o Pedro Viriato, que é um irmão. Pedro, nem por todo o dinheiro do mundo. Ele falou, mas por que, Peixoto? Se o cara quer levar alguém do time e tal, porque esse é um lugar que precisa ser conquistado e não comprado. Exatamente. Então eu acho que tem muito isso do reconhecimento da Remax. Né? É uma conquista e é para que todo mundo. E exatamente. A gente em 2020, o ano mais difícil da humanidade, a gente foi eleita a melhor operação do mundo. A gente recebeu a premiação do The Region of the Year nos Estados Unidos. E esse ano, 2024, na convenção em Las Vegas, a gente recebeu o prêmio de uma das 3 melhores operações do mundo. E a Remax Brasil, né? A Remax Brasil, isso. A Remax Brasil. Tem alguém ouvindo de fora para entender. Exatamente. A Remax Brasil recebeu essa premiação. Inclusive, a gente vai fazer esse summit, esse retiro em Ibiza em setembro. Cara, beleza, eu tenho grana para ir para... Eu tenho grana para ir para Ibiza. Graças a Deus, eu tenho condição de comprar uma passagem para Ibiza. Mas, desculpa, não tem o valor. Né? Se fosse para Osasco, receber um prêmio e ir para Ibiza sem receber esse prêmio, eu ficaria com Osasco. E eu não tenho nada contra Osasco, mas Osasco não tem o mar de Ibiza. Então, eu acho que essa questão do reconhecimento é muito importante. É isso. Peixoto, a gente às vezes está na sala, tua sala lá, e a gente se olha e fala assim, caramba, essa empresa já são 10 mil pessoas. Qual é o peso? Porque às vezes a gente está lá contigo e a gente está na cozinha, né? A gente está na cozinha, a gente está vivendo ali o dia a dia e tal, mas... E testando receitas. Testando receitas. E aí a gente... Se bem que a gente já tem uma receita pronta, né, Eli? Mas assim, eu digo, é a receita do modelo Remax. Mas qual é o peso? E aí às vezes eu olho e falo assim, caramba, esse cara aqui, ele lidera 10 mil pessoas. Tipo assim, são talvez pouquíssimas... 10 mil famílias, né? 10 mil famílias. Qual é o peso disso? Como tu lida com isso? Quando tu deita no teu... ou tu não pensa sobre isso? Pensa, tá? Não tem como não pensar, né? Não tem como não pensar porque quando você toma uma decisão e impacta a vida de outras pessoas, e às vezes o mais difícil é tomar decisões que a curto prazo doem, mas a médio e longo prazo são boas. Eu me lembro muito bem quando eu era criança e eu tive Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, nunca esqueço. Que tem que tomar penicilina, negócio na garganta e tal. E tem que tomar uma injeção chamada Bezetacil. E eu comparo aquele momento da minha vida com o momento atual no que diz respeito à gestão. Aquela injeção dói, mas dói. Eu lembro da dor da injeção até hoje. Mas talvez sem aquela injeção eu tivesse ficado paralítico, eu tivesse tido um problema, talvez eu nem tivesse vivo. Exato. Então, às vezes, tomar injeção é importante. Às vezes, ter dor a curto prazo é importante para que a gente seja saudável a médio e longo prazo. Então, essas são as partes mais difíceis. Agora, eu brinco muito com vocês. E é desafiador, né, Peixoto? Às vezes a gente quer que tu tome uma decisão, às vezes a gente quer que ele tome uma decisão muito rápido e ele fala,
Gente, a gente precisa entender o impacto dessa decisão. A gente A não primeira tá tomando... turma acha que é padaria. Decisão é padaria. É, Vai lá padaria. E o pãozinho quente saindo todo dia. Exatamente. Né? Mas no final das contas, assim, eu acho que a primeira coisa é isso. É ter a clareza de que a gente precisa pensar no médio e longo prazo, respeitar o curto prazo, respeitar a dor das pessoas a curto prazo, mas entender que se a gente não tomar determinadas medidas, a gente não vai conseguir chegar no médio e longo prazo com saúde. E a segunda coisa é o tempo todo eu faço uma reflexão, assim, não dá para querer agradar. E ajudar pessoas a conquistar os seus objetivos exige tempo. E assim, é bonito de falar, mas é duro pra caramba, entendeu? Então, assim, você tem que ser, muitas vezes tem que ser muito duro, muitas vezes você tem que ser... É desagradável. É que nem pai e mãe. É assim... Tu os discorda, bons, os bons, exato, né? tu discorda e... Que hoje na geração atual, pai e mãe... ok. É o pai e mãe mimimi. Mas vamos lá, na nossa geração aqui, a minha mãe, cara, a vida inteira dando nãos pra mim, que hoje eu entendo e respeito. Esse é o ponto. Então, no final das contas, Thay, eu acho que o primeiro ponto é entender, sempre olhar para o longo prazo, depois para o médio prazo, entender a dor do curto prazo, tentar fazer com que essa dor seja a menor possível, mas tomar a decisão é uma coisa importante. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não querer agradar. Eu acho que a morte de um líder é ele querer agradar as pessoas. Porque ele não vai agradar. 10 mil, né? Não. Ele não vai agradar. Difícil. Ele vai desagradar sempre. E tá tudo bem. Faz parte. E tá tudo bem. E eu não estou Esse é dizendo o que é caminho. fácil, não. Né? Às vezes eu escuto aí uns podcasts e tal, todo mundo falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Pô, será que é fácil você fazer uma coisa que as pessoas estão lá reclamando de você? Seria muito mais fácil Fazer exatamente o que fazer elas exatamente querem. o que as pessoas querem. Então, imagina, é muito desafiador. E a terceira coisa, que eu acho que aí tem um pouco da experiência das coisas que eu vivi na minha vida, é entender que o ego precisa ser controlado. Porque o ego é algo... Olha ali. Olha, Olha Gente, só, os gente, filhos do momento Peixoto. incrível. São os clones, Nossa, né? devia, Os gente, dois Peixoto e Peixotinho. São, futuro são da Remax. clones. Então vamos colocá-los aqui Traz dentro pra daqui a dentro, pouco. Não, traz põe eles pra para cá. dentro. Vamos chamar eles aqui, que eles fazem parte desses 15 Nossa, anos. Fazem. Nasceram em história. convenção. Vai lá. Nasceram Vem em pra cá, convenção, traz eles botaram o pra cá. PIN quando era um bebê. Nossa. Aí O eles Pedro precisam nasceu participar no disso. meio da No convenção meio, de eu lembro 2019. também. Ele saiu na última noite. Na Noite das A Noite Estrelas. das Estrelas. Da Noite das Das Estrelas, um pouquinho antes, para ir buscar a Pepe. Oi, Oi! vem Esses aqui, óculos aí, de quem Gente, que coisa mais linda! são? Esses óculos. Ai, meu Isso Deus, é a família. eles têm até Vem credencial. aqui, Pepe, vem Pepe. cá. E aí, Jojo, toca aí. Vem cá dar um beijo na tia Thay. Gente, Mas no final das contas é isso, sabe, Thay? Eu acho que... quero perguntar uma coisa pro Pepe. Pepe, Pepeu. Vem aqui, Jojo. o que você acha da Remax? Aqui, Fala no microfone ali, da Fala pra Tcheli. gente, Jojo. O que legal? você acha da Remax, Jojo, também? Você quer trabalhar na Remax, Pepo? Você vai trabalhar na Vai, Remax vai, com o gente. papai, Pepo? Uau! E você, Jojo? Fala aí, trabalhar na conta, Remax? Joe. Fala, João. João é tímido. Esses óculos, quem foi que deu esses óculos pro meu filho? Ai. Ô, Moza, fecha aí a pergunta. Eu acho que é importante você fechar aí com a pergunta, porque a gente já tá o nosso tempo acabando aqui. Peixoto, eu sei que a gente tá falando nos últimos tempos de um livro muito que você passou pra gente, que é Equipes Brilhantes, e ele fala um pouco de família nesse livro, né? E a família Remax, e os seus filhos aqui. Eu queria que você aproveitasse Ó, para fechar agora, esse Pepeu, podcast. Agora a gente tem que fazer silêncio, que a gente vai acabar de gravar um negócio. Vamos lá. ouvir? Desculpa, vamos lá, Pepe, vamos lá.
Queria aproveitar que a gente está aqui em família, Eu. família Remax, os filhos do Peixoto aqui. A gente está lendo um livro que é que o Peixoto indicou, ele já terminou de ler, que é o Equipes Brilhantes, que fala um pouco de família. Então, para fechar, queria que você falasse um pouco aí pra gente sobre família e o que é liderar essa família Remax aí. Primeiro é entender o significado do que é a família Remax, né? Eu acho que a família Remax seja a tropa de elite, a melhor tropa de elite dos Estados Unidos é a tropa de elite da Marinha Americana, que é a SEALs, né? Que são os SEALs. E nesse livro ele fala exatamente de um estudo, de uma situação que é como é que essas pessoas são tão ligadas e como é que elas se definem. E elas não se definem como colegas de trabalho, elas não se definem como amigos, elas se definem como irmãos. E exatamente por quê? Pela confiança que eles precisam ter um no outro, pela dedicação que eles precisam ter um no outro, pela possibilidade de apresentar a vulnerabilidade individual de cada um deles de forma em grupo mesmo, para discussão do grupo, né? Você pega, por exemplo, os SEALs, quando eles saem, né? Quando eles saem de alguma missão, eles têm o que eles chamam de reunião pós-ação, né? Que é um debriefing. Eles são muito duros uns com os outros. Eles vão na jugular um do outro. Mas eles fazem isso porque eles querem melhorar. Não ficam com mimimi, não ficam com frescurinha, não ficam... Pô, eles estão lá e eles se apresentam de coração aberto, de mente aberta, para conseguir fazer o que eles precisam fazer verdadeiramente, que é melhorar a performance. Então eu acho que isso é muito o que a gente busca incansavelmente aqui na Remax. Perfeito. Boa, Obrigado, gente. pessoal. Obrigada, Peixoto. Foi um ótimo papo. Liderança Obrigado, e Eli. família, né? Liderança Olha e família. Agora esses óculos desse garoto tá terrível. Não, liderança, assim, o Peixoto tem que liderar os meninos, né? Parece um pai Aqui polvo. é mais difícil. Pai viu? polvo. Várias Aqui mãos. Mais É difícil mais os 10 de difícil. mil Outro ou dia. os dois terroristas? Não, aqui os dois terroristas, porque um era terrorista, agora é o Al-Qaeda. Fui no shopping com eles, subi a escada rolante. Quando saíram da escada rolante, um olhou para o outro, eles tinham um ano a menos do que tem hoje. Um correu para um lado e um correu para o outro. Quer dizer, assim... Organizado. Isso é planejamento. Isso é planejamento. É isso, turma. Né, Vamos Peu? que vamos. Valeu, pessoal. pessoal. Beijo, Fechamos valeu. mais um Tchau, tchau. episódio aqui do The Winners. Tchau, valeu. Tchau, gente.